Sabe, quando pensamos na América do Sul, imaginamos apenas florestas tropicais, picos montanhosos e praias sem fim, não é? Mas este é um continente repleto de mistérios e enigmas, onde civilizações antigas nos deixaram não apenas lendas, mas também colossais construções que nos deixam perplexos. Como afinal conseguiram erguer tais obras-primas sem o nosso querido concreto e guindastes potentes? Porque alguns lugares nos enchem de admiração, enquanto outros simplesmente chocam. Hoje embarcaremos em uma viagem inesquecível pelos cantos mais místicos da América do Sul. Prepare-se para encontrar majestes ruínas que guardam segredos ancestrais e, quem sabe, refletiremos um pouco sobre o que realmente significam essas enigmáticas construções. Imagine-se subindo às nuvens e, de repente, diante de você se revela Machu Picchu. Não é apenas um lugar, é toda uma história encapsulada em pedras. A lendária cidade dos Incas, perdida nas montanhas do Peru, hipnotiza à primeira vista. Mas a pergunta é: o que ela realmente representa? Uma fortaleza, um templo? Ou talvez uma residência para altos funcionários que aparentemente desfrutavam da vida nas alturas? Difícil dizer, mas uma coisa é certa: essa obra-prima da arquitetura não sobreviveu através dos séculos à toa. Ao olhar para seus terraços e paredes, é possível sentir como a vida fervia aqui em tempos passados. Imagine-se então como os Incas trabalharam arduamente para criar esta cidade única, armados apenas com ferramentas simples e uma determinação incrível. Cada pedra aqui respira história, e ao caminhar por esses antigos caminhos, não pude deixar de me perguntar: o que realmente aconteceu aqui e que segredos essas magníficas ruínas guardam? Quando você já tiver se maravilhado com a grandiosidade de Machu Picchu, vale a pena pensar no que mais a misteriosa Peru tem a esconder. Por exemplo, as linhas de Nazca, esses gigantescos desenhos na terra que podem ser vistos apenas do alto. Imagine, você está em um avião, olhando para baixo, e ali nas vastidões do deserto se espalham enormes figuras, desde padrões geométricos até representações de animais enigmáticos. Quem, como e por que as criou? Essa é uma pergunta que atormenta cientistas e amantes da história há décadas. Talvez fossem sinais sagrados para os deuses ou apenas uma antiga forma de arte. E sim, você não ouviu errado. As linhas são longas, às vezes chegando a centenas de metros, e, para ser sincero, não consigo deixar de pensar em quanto café seus criadores precisaram beber para conceber algo assim. Claro, algumas teorias parecem enredos de ficção científica, mas isso não as torna ainda mais intrigantes. Ao caminhar por essas terras antigas, não pude deixar de sentir que a história sussurra seus segredos em meu ouvido. Ah, como eu gostaria de desvendar esse enigma histórico! Se você acha que as linhas de Nazca são o único mistério do Peru, deixe-me abrir seus olhos para outro lugar incrível: Sacsayhuaman. Não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira sinfonia arquitetônica, composta por gigantescos blocos de pedra que, aliás, pesam às vezes várias dezenas de toneladas. Como os Incas conseguiram ajustar essas pedras com tanta precisão, sem cimento? Honestamente, parece mágica, mas provavelmente é fruto da habilidade e das engenhosas tecnologias dos antigos construtores. Imagine, eles usaram apenas ferramentas simples, mas conseguiram uma precisão tal que, entre as pedras, era possível enfiar até mesmo uma fina folha de papel. Sempre pensei que coisas assim poderiam ser feitas apenas por engenheiros modernos com equipamentos de alta tecnologia. Em Sacsayhuaman, cada pedra parece viver sua própria vida. Sob a luz do sol, elas brilham e criam sombras surpreendentes que fazem refletir sobre o tempo e os esforços dedicados a essa construção impressionante. Enquanto passeava por esse lugar, não pude deixar de sentir como a história parecia ganhar vida ao meu redor, lembrando-me da força da invenção e da determinação humana. Pense por um segundo como é estar entre as ruínas da cidade megalítica de Tiwanaku, na Bolívia, onde os blocos de pedra, como se fossem de outro mundo, se encaixam perfeitamente uns aos outros. Não são apenas ruínas, mas uma verdadeira enigma que nos provoca perguntas para as quais ninguém ainda encontrou respostas.
Pumapunku é outro lugar misterioso nas proximidades, onde você pode ver pedras que parecem ter sido trabalhadas com lasers. Sim, eu também não conseguia acreditar nos meus olhos quando vi esses gigantescos blocos pela primeira vez, cada um pesando mais do que um carro. E aqui surge a pergunta: será que os antigos habitantes poderiam ter usado tecnologias das quais nem desconfiamos, ou seria obra de seres extraterrestres? É difícil não refletir sobre como eles conseguiram criar tais obras-primas sem a nossa tecnologia moderna. E, para ser sincero, até por um momento imaginei como os antigos construtores, talvez, tenham usado magia para lidar com tamanha grandiosidade. Ao caminhar por esses locais, sente-se a história penetrando em você, como se estivesse em um filme de aventuras, onde cada construção de pedra é uma página de um livro antigo, repleto de mistérios e perguntas que aparentemente nunca foram respondidas. E agora, imagine-se nas nuvens, com a impressionante fortaleza de Cuelap no Peru se descortinando diante de você. Esta antiga cidade da civilização Chachapoya, perdida entre as montanhas, parece ter sido escondida pelo próprio mundo. As paredes que um dia protegeram os habitantes de inimigos agora estão cobertas de verde, e as pequenas casas redondas lembram como as pessoas viviam aqui e como conseguiam sobreviver em condições tão desafiadoras. Sempre acreditei que, para construir tais fortalezas, era necessário não apenas habilidade, mas também uma engenhosidade incrível. Mesmo agora, quando estou à beira de um precipício, contemplando essa beleza arquitetônica, sinto como se o espírito dos antigos habitantes estivesse sussurrando em meu ouvido. Cuelap não é apenas uma fortaleza, é um verdadeiro labirinto da história, onde cada canto guarda seus segredos. E sabe o que é interessante? Os Chachapoya eram verdadeiros mestres em sua arte, criando não apenas estruturas defensivas, mas também incríveis artefatos culturais que ainda hoje fazem os cientistas se perguntarem sobre seu significado. A fortaleza, que se ergue a mais de 3.000 metros de altura, ainda nos faz refletir sobre como as pessoas conseguiram construir uma estrutura tão majestosa sem as tecnologias modernas. Neste lugar, sempre sinto que a história não é apenas uma página em um livro didático, mas uma respiração viva que nos envolve, como se estivesse convidando-nos a descobrir os segredos ocultos ao longo dos séculos. Imagine que você está à beira da Ilha de Páscoa, e diante de você se erguem essas enigmáticas estátuas de pedra gigantes, os moais. Esses monumentos, como guardiões de uma história antiga, permanecem em silêncio sobre seus segredos, mas ao mesmo tempo atraem a atenção de todos que aqui chegam. Como foram criados e transportados pela ilha? Essa é uma questão que tem intrigado arqueólogos e viajantes por décadas. Eu, como muitos, já refleti sobre isso ao olhar para suas impressionantes feições, que parecem falar de um passado rico. Existem várias teorias, desde o uso de trenós de madeira até rituais de dança que supostamente deveriam ajudar as estátuas a andar. Isso mesmo. Os habitantes locais pareciam realmente acreditar que os moais podiam se mover. É difícil acreditar que tal maravilha poderia ter sido criada sem a tecnologia moderna, mas é exatamente aí que reside a magia da ilha. Essas estátuas não são apenas pedras, são símbolos da cultura Rapa Nui, que em essência personificam ancestrais e espíritos. Cada moai é uma espécie de monumento que guarda não só a história, mas também o espírito de uma civilização inteira, graças à qual temos a oportunidade de refletir sobre mistérios ao contemplar esses rostos de pedra. É realmente surpreendente que no Peru possamos encontrar não apenas a famosa Machu Picchu, mas também as menos conhecidas, porém igualmente impressionantes, pirâmides de Tucumé. Essas antigas construções são um verdadeiro mistério que vale a pena desvendar. Construídas provavelmente por uma civilização da qual sabemos muito pouco, elas levantam inúmeras questões. Quem foi o criador dessas gigantescas estruturas e o que os fez abandonar suas majestosas moradias? Alguns historiadores sugerem que eram locais consagrados a rituais, enquanto outros afirmam que as pirâmides serviam para armazenamento de grãos.
É possível apenas imaginar como eram em seu tempo, quando a vida e o barulho reinavam ao seu redor. Os blocos de pedra deixados para trás hoje permanecem em silêncio, mas sua história parece continuar ecoando em cada sussurro do vento que passa por essas antigas ruínas. Ao caminhar entre as pirâmides, sente-se como se a história estivesse respirando ao nosso redor. É como se esses monumentos de pedra nos chamassem para desvendar seus segredos e compreender como as pessoas conseguiram criar tais obras majestosas sem as tecnologias modernas. Será que elas também acreditavam na magia? E aqui nos deslocamos para o misterioso complexo de templos de Chavin de Huantar, que, acredite, não o deixará indiferente. Este antigo monumento arquitetônico parece convidá-lo a um mundo onde a magia e a realidade se entrelaçam. Sempre fiquei fascinado por como lugares assim podem guardar não apenas história, mas também a atmosfera de rituais antigos. Dentro do complexo, há labirintos subterrâneos que, segundo rumores, foram utilizados para cerimônias místicas. Imagine os sacerdotes, vestidos em trajes rituais, movendo-se por esses corredores sombrios, guiando seus seguidores em direção a cultos misteriosos. Chavin de Huantar não é apenas um templo. É um verdadeiro universo repleto de segredos e enigmas. Lendas locais falam que nas profundezas desses labirintos se escondem não apenas artefatos, mas também os espíritos dos antepassados, aguardando serem convocados. Sim, às vezes, penso que lugares assim nos fazem refletir sobre quais segredos pode guardar nossa própria história. É importante não esquecer que cada pedra aqui não é apenas uma pedra, mas um testemunho daqueles que viveram e sonharam aqui há muitos séculos. Quando falamos sobre civilizações antigas, é difícil não mencionar as pirâmides de Caral no Peru. Este lugar não é apenas uma das muitas atrações históricas, mas um verdadeiro fenômeno cultural. As pirâmides, construídas há mais de 3.000 anos, são algumas das mais antigas do mundo e conseguem impressionar até os viajantes mais experientes. Sempre fiquei maravilhado com a forma como tais estruturas puderam resistir ao tempo e às intempéries. Cada pirâmide aqui não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um verdadeiro livro escrito em pedras, que contém histórias e mitos de povos antigos. Imagine como as pessoas se reuniam aqui por séculos, discutindo questões importantes, realizando rituais e simplesmente desfrutando da vida, enquanto essas majestosas construções cresciam ao seu redor. As pirâmides de Caral são como um museu a céu aberto, onde cada fissura e cada irregularidade contam como nossos antepassados viveram e sonharam. E embora eu não esteja aqui para jorrar fatos, não posso deixar de notar que dentro dessas paredes é possível sentir o sopro do tempo, como se os próprios espíritos da antiguidade nos observassem e rissem das nossas preocupações modernas. Vamos nos transportar para outro canto do Peru, onde nos aguarda a antiga cidade de Xanxan, a maior cidade de adobe do mundo. Quando a vi pela primeira vez, tive a impressão de ter entrado em um verdadeiro conto de fadas, onde, em vez de castelos de pedra e vidro, existem ruínas construídas de barro e sol. Xanxan, que já foi o centro da civilização Ximu, não era apenas uma cidade, mas um verdadeiro metrópole, onde a vida pulsava intensamente. Imagine, ruas cheias de pessoas negociando, conversando e compartilhando histórias, enquanto ao redor se erguiam impressionantes construções adornadas com intrincados relevos que narravam mitos e religiões. Sim, nesta cidade é possível sentir como se estivesse em outra época, onde cada passo é um mergulho no passado, repleto de enigmas e segredos. E embora hoje Xanxan possa parecer abandonada, sua grandiosidade ainda é perceptível no ar. Sempre pensei que, se as paredes pudessem falar, elas nos contariam sobre a grandeza dos Ximu e como um dia governaram essas terras, deixando-nos um verdadeiro tesouro de conhecimento. Xanxan é como um enorme quebra-cabeça que ainda estamos tentando montar para entender quais maravilhas estão escondidas sob suas areias. E agora vamos nos dirigir a Ollantaytambo. Não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira fortaleza inca, preservada até os dias de hoje como um testemunho da grandeza dessa antiga civilização.
Quando estive aqui pela primeira vez, fiquei impressionado com a arquitetura monumental, como se tivesse sido esculpida diretamente da montanha. Ollantaytambo não é apenas um lugar para passear e tirar algumas fotos para o Instagram. É um conjunto histórico que narra a luta dos Incas por liberdade e sobrevivência. Imagine só, as altas terraços que um dia serviram como campos agrícolas agora se assemelham a enormes degraus rumo aos céus. E os templos e palácios, além de sua beleza impressionante, guardam histórias de antigos rituais e batalhas. Sempre achei que em lugares assim podemos sentir o espírito do tempo. E aqui, isso é realmente palpável. Ao pisar nas pedras, não pude deixar de sentir como se ao meu redor estivesse vibrando o eco das vozes dos ancestrais, sussurrando sobre suas vitórias e perdas. Ollantaytambo é como um livro aberto, cujas páginas estão cobertas pela poeira dos séculos, e cada passo nesta terra é uma oportunidade de tocar a história que conhecemos, mas nem sempre compreendemos. E agora vamos nos transportar para a Costa Rica, onde nos aguardam verdadeiros mistérios da natureza. As esferas de pedra, que parecem ter sido esculpidas de um gigantesco bloco de gelo e roladas pelo país. Essas esferas de pedra perfeitamente redondas, espalhadas por todo o território, suscitam inúmeras perguntas. Quem as criou e por quê? Aparentemente, os habitantes locais podem ter utilizado essas esferas para fins rituais ou como símbolos de status. Imagine como os antigos poderiam se reunir ao redor dessas enormes esferas, discutindo seus assuntos, e talvez até debatendo sobre quem delas era o mais impressionante. Mas fica a pergunta: como elas foram feitas? Alguns cientistas sugerem que foram utilizados instrumentos simples e muita paciência para criá-las, enquanto outros acreditam que isso pode ser obra de civilizações extraterrestres. Claro, é uma ideia intrigante, mas na verdade, até agora não há provas convincentes. E aqui você está, ao lado dessas esferas, refletindo sobre como elas poderiam ter se tornado parte da vida dos povos antigos. As esferas de pedra não são apenas enigmas petrificados, são verdadeiras testemunhas da história humana, aguardando que seus segredos sejam desvendados. Continuando nossa jornada, nos deslocamos para o Peru, onde nos aguarda o Vale de Palpa, um lugar que nos faz refletir sobre quem, diabos, poderia ter criado geoglifos tão grandiosos. Essas linhas misteriosas parecem ter sido desenhadas por uma mão gigante, e ao observá-las, não pude deixar de me perguntar como foram criadas sem as tecnologias modernas. Os antigos habitantes provavelmente passaram anos planejando e executando esses desenhos em grande escala, que, a propósito, só podem ser admirados do alto. Sim, não estou brincando. Se você realmente quer apreciar essas obras-primas, terá que subir aos ares. Uma vez, enquanto olhava para essas linhas, tive a impressão de que elas conduziam a algo maior, a mistérios que ainda não conseguimos desvendar. Alguns pesquisadores sugerem que esses geoglifos poderiam ter servido como calendários astronômicos ou até mesmo como guias para antigos viajantes. Assim, parado entre essas linhas enigmáticas, senti-me parte de algo grandioso, embora talvez um pouco perdido na história. Intrigantes e misteriosos, os geoglifos do Vale de Palpa nos lembram que a imaginação humana não tem limites e que talvez nessas linhas esteja escondido algo maior do que podemos imaginar. Nosso próximo destino é o Brasil, onde somos recebidos pela Pedra de Inga, essa imponente laje de pedra que parece vir de outro mundo, adornada com símbolos misteriosos que geram mais perguntas do que respostas. Quando a vi pela primeira vez, fui tomado por uma sensação de estar no centro de um enigma ancestral. Essas inscrições, esculpidas na rocha, podem ser não apenas arte, mas uma espécie de linguagem que ainda não foi decifrada. Imagine como os habitantes locais, há milhares de anos, poderiam se reunir em torno dessa pedra, discutindo seus medos, esperanças e sonhos, deixando-nos seu legado sob a forma de sinais enigmáticos. É bem possível que a Pedra de Inga não fosse apenas uma rocha, mas um verdadeiro centro cultural, onde se cruzavam os caminhos de comerciantes e viajantes. Alguns historiadores acreditam que essas inscrições podem estar ligadas a rituais
ou até mesmo a observações astronômicas. No entanto, apesar de todas as pesquisas, ainda permanecemos no escuro sobre seu verdadeiro significado. E mesmo que as tecnologias modernas nos permitam vislumbrar o passado, os mistérios da Pedra de Inga continuam a nos atrair como um ímã, apresentando novas questões e nos levando a refletir sobre nosso lugar nesse interminável fluxo do tempo. Mergulhamos nas selvas da Colômbia, onde nos espera a Cidade Perdida, ou como também é chamada, a Cidade Perdida. Não é apenas mais uma descoberta arqueológica, mas um verdadeiro mistério que a natureza quase apagou da face da terra. Quando pisei pela primeira vez nessas antigas trilhas de pedra, a sensação era de que eu estava viajando no tempo, e ao meu redor ainda ecoavam as vozes dos antigos Taironas que construíram esta cidade. Imagine como eles viviam em harmonia com a natureza, criando complexos terraços e canais que ainda surpreendem pela precisão de sua engenharia. A Cidade Perdida foi abandonada por séculos, e agora sua redescoberta se tornou um verdadeiro acontecimento. Os moradores locais contam que este lugar é impregnado pelo espírito de seus ancestrais, e ao caminhar por suas ruas, senti como se a história pairasse literalmente no ar. Cada passo por esta cidade perdida desperta novas perguntas. Como eles construíram tais majestosos edifícios e por que deixaram seu lar? Este lugar não é apenas uma atração turística, mas um verdadeiro tesouro de conhecimentos sobre uma cultura antiga que ainda guarda seus segredos. A América do Sul é um verdadeiro tesouro de mistérios, e quanto mais a exploro, mais percebo que aqui existem enigmas que ainda não foram desvendados. A Cidade Perdida é apenas uma das muitas histórias que esta terra tem a contar. Às vezes me pergunto, será que essas majestosas construções poderiam ter sido erguidas sem as tecnologias modernas? Ou será que por trás de sua criação existem conhecimentos antigos que lamentavelmente perdemos? Este lugar certamente nos faz refletir sobre as façanhas que nossos antepassados foram capazes de realizar e quão pouco ainda sabemos sobre suas vidas. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder mais aventuras fascinantes no mundo dos mistérios e enigmas. Estou aguardando suas opiniões nos comentários.